A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos para mais uma palavra pastoral e nessa oportunidade eu quero falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, onde fala sobre a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e o seu vestido se tornou branco como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E os discípulos, e aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém mais viram, senão unicamente a Jesus. Quando eu leio esta palavra, meus queridos irmãos, eu fico a meditar o porquê que Jesus fez esse ato, realizou esse ato diante dos discípulos. Primeiro, se você ler um pouquinho antes, no capítulo 16, você vai ver que Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos com relação ao que ele havia de passar, a morte que ele haveria de sofrer, com relação às coisas que ele estaria enfrentando nesta vida. Diante disso, nós encontramos agora Jesus orientando os seus discípulos. 6 dias depois, posteriormente, Jesus os convida agora, no caso, esses 3 discípulos, e eles sobem um monte, e nesse monte Jesus se transfigura diante deles e aparece Elias e Moisés conversando com ele. Quando eu olho para esse texto, eu fico procurando entender o que esse texto tem para nos dizer. Primeira coisa que eu entendo e aprendo nesse texto é que Jesus estava mostrando para esses seus discípulos o poder que nele há, a glória e a divindade que nele estava, pois ele se transfigura, o seu rosto se torna a força do sol e a sua roupa se torna branca, resplandecente. Isso logo mostra o poder e a deidade do Senhor Jesus nesse momento em que ele está ali. Rapidamente aparece Elias e Moisés, representando a lei e os profetas, para confortar, para conversar com ele. E quando eles pensam em resolver alguma coisa, uma nuvem oculta os 3 ali, aquela nuvem também fica em volta deles, e a voz que ecoa do meio daquelas nuvens é a voz do próprio Deus, dizendo: Este é o meu filho amado, escutai-o, em quem me comprazo, escutai-o. Então, Deus estava mostrando para os seus discípulos que ali estava a pessoa de Jesus, que é o nosso Deus. Ele cumpriu a lei, cumpriu os profetas, o que estava predito aconteceu, e Jesus agora se transfigura diante deles. Por que 3? Porque 3 seria 3 pessoas que dariam testemunho da verdade, dizendo posteriormente o que aconteceu, como está narrado aqui no Evangelho de Mateus, que este Jesus é o nosso prometido, é o nosso Messias, em quem estamos esperando. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos o poder de Deus cumprindo-se ali naqueles dias diante dos 3. Também porque Jesus não levou os outros apóstolos, nós não sabemos, mas ele escolheu esses 3 e entre os tais Pedro. Pedro, aquele sempre pronto a falar, tanto é que rapidamente ele sugere fazer 3 tabernáculos, 3 cabanas para eles, e rapidamente ele entende, quando a voz fala, cai um temor muito grande, eles temem o que eles estão falando, e eles entendem então que ali está a revelação de Deus para eles, para que eles possam contemplar. Também eu vejo a manifestação dessa nuvem. Essa nuvem ela aparece lá desde a saída do povo de Israel do Egito, como também no ministério do profeta Elias. Significa a manifestação do poder de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus sobre eles. E nós aprendemos, meus irmãos, que Jesus também diz para eles não contar até que aconteça tudo aquilo ali. Era um sinal que eles deveriam guardar e saber que o poder de Deus realmente estaria acontecendo naqueles dias. E eu fico vendo que Jesus sempre vai revelar as coisas para o seu povo, porque nós também somos escolhidos por Deus para sermos discípulos do Senhor. Algum de nós foi escolhido para ser obreiros,
outros para atuar na obra de Deus, outros para somar de alguma forma no louvor, no ministério do auxílio, da consolação, no ministério da cura, no ministério... enfim, cada um tem uma participação na obra de Deus. E a obra de Deus está sendo feita. Agora, o que nós sabemos é que assim como Jesus, embora ele era Deus encarnado, ele estava ali passando um momento de provação, um momento de dificuldade, pois uma prova muito grande estava diante dele. Nós também que estamos vivendo neste mundo, nesta terra, também estamos correndo o risco de sermos também confrontados à nossa fé, como esse momento agora que nós estamos vivendo, né, onde a nossa fé deve estar mais fortalecida. Eu fico olhando para o povo de Deus e eu fico preocupado, porque muitas pessoas estão se deixando levar pela solidão, pela depressão, e outras pessoas estão se deixando levar pelos acontecimentos momentâneos, esquecem de invocar a Deus, esquecem de clamar ao Senhor. Mas se houve um momento na história da palavra de Deus em que Jesus se transfigura diante dos seus discípulos para realmente mostrar para eles que Ele é o nosso Messias, o nosso prometido. E assim depois Ele continua então a realizar a obra do Senhor. Se os irmãos lerem depois com mais tempo a sequência desse texto, aqui no versículo 9, Jesus pede para que eles não contem a ninguém, e os seus discípulos começam então a interrogar, porque dizem então os escribas que é nisso que Elias venha. E ele se refere a Elias falando justamente a respeito de João Batista, que representava Elias, que veio pregando e eles o mataram, mas veio para testificar da verdade e para falar do Filho de Deus. E o versículo 13 encerra dizendo: então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. A palavra de Deus ela é clara e ela nos faz entender as coisas de Deus. Certamente para alguns que não têm compromisso com essa palavra, há uma dificuldade muito grande em entender. Há muitas pessoas que elas estão vivendo hoje uma vida na igreja, mas elas não podem experimentar da manifestação de Deus. Nesse exemplo da transfiguração, eu fico pensando, quando nós dobramos os joelhos para orar e buscar a presença de Deus, nós também, de certa forma, nos transfiguramos, não como Jesus, mas adentramos no ambiente espiritual para buscar a palavra de Deus, para buscar o temor e a presença do Senhor em nossa vida. Enquanto estamos ajoelhados, nós estamos ajoelhados aqui na terra, falando com Deus, mas a nossa voz está ecoando na eternidade diante daquele que é o Todo-Poderoso. Por isso, meus queridos amigos, irmãos que nos ouvem, os dias que nós estamos vivendo são dias abreviados, onde a turbulência desse mundo incomoda a terra, mortes e mais mortes. Olha quantos números de pessoas já morreram e quantos ainda irão morrer, nós não sabemos o que vem por aí. Mas devemos estar atentos, orando ao Senhor. Estou fazendo esses vídeos com o objetivo de ajudá-lo a ter a sua fé alicerçada e também uma fé treinada para ser acrescentada a cada dia, para que ninguém fique para trás, porque a volta de Jesus se aproxima muito rápido e a volta de Jesus está às portas. Irmão, olhe para a sua família, para os seus filhos, olhe para o seu ministério, pregue a palavra, divulgue. Ainda que as igrejas não estejam na sua totalidade funcionando, mas temos aí recursos para divulgar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, envie para alguém, diga alguma coisa. Há muitas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, mas é necessário. Um grande abraço, fiquem com Deus. Lembre-se que Jesus procurou revelar aos seus discípulos a sua autoridade. E o tema é a revelação de Jesus aos seus discípulos. Você também é um discípulo de Jesus. Curta, compartilhe e inscreva-se aí no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, grande abraço, Pastor Aparecido Gomes.